Segundo livro de Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a essa hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para o atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos, os jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata e o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca, fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio? Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito. Como alguns já morreram, portanto, deixem que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas, e os sírios tinham abandonado enquanto fugiram. Então voltaram e contaram ao rei. O povo da Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada foram vendidos por 1 prata de barra. Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito com o rei, o que tinha ido falar com ele.
Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada seriam vendidos em Samaria por 1 prata de barra. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Segundo o livro de Reis, capítulo 8. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela cidade. E por isso ela deveria sair de lá com sua família e morar em outro lado. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu foi até a cidade de Damasco numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus o Senhor para saber se vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Hazael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente Eliseu começou a chorar. E Hazael perguntou: por que o senhor está chorando? Porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Hazael. Eu não sou ninguém? O Senhor Deus me mostrou que você vai ser rei da Síria, respondeu Eliseu. Hazael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad e esse lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse? Ele disse que o senhor vai ficar bom, com certeza, respondeu Hazael. Mas no dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou-o bem, com ele sussurrou o rei. E Hazael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel.
E Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Jair. Ali, eles foram cercados pelos edomitas para escapar. Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para as suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atália e era filha do rei Omri de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão de Israel a fim de guerrear contra o rei Azael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote-Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos, e Acasias foi até lá para visitá-lo. Segundo o livro de Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote-Gileade. Leve esse jarro de azeite e, quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi. Leve-o para outra sala, onde longe dos seus companheiros. Aí derrame o azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote-Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isso. Eu estou ungindo você para ser rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com os homens da família dele, todos os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada e o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois
de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele disse que o Senhor Deus anuncia isso. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é rei. Então, Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade, na batalha contra o rei Azael da Síria. Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias de Judá se encontrava ali, fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de visita de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: veja alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta. Não é da sua conta, respondeu Jeú e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta. E Jeú novamente ele respondeu: isso não é da sua conta. Passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu cavalo de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir em conta a Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e as adorações a ídolos de Jezabel, a sua mãe começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, gritando a Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Dibicar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembra que, quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui nesse mesmo campo. E Jeú ordenou a seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Mégido, onde morreu.
Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis da cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou em Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelos portões do palácio, ela gritou: "Olha, Zinri, assassino do meu senhor!" Jeú olhou para cima e gritou: "Quem está do meu lado?" 2 ou 3 oficiais do trabalho oraram para ela de uma janela e Jeú disse: "Joguem essa mulher daí." Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: "Peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei." Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram e contaram a Jeú e este disse: "Foi isso que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel, e os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: essa era Jezabel." Segundo livro de Reis, capítulo 10. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: "Vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos de Acabe. E tem carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem essa carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo." As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: "Como poderemos ir contra Jeú? Se nem o rei Jorão, nem o rei Acasias conseguiram fazer isso." Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú essa mensagem: "Nós somos seus criados, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor." Então Jeú respondeu outra carta em que dizia o seguinte: "Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a essa hora." Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes da Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças deles no cesto e mandaram para Jeú, em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: "Façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo." Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali: "Fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês
não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos esses? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel e também todas as autoridades do seu governo, amigo, íntimo e sacerdote, não escapou nenhum deles. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, no lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que estava ali. Então 42 ao todo. Nenhum desses foi deixado vivo. Eita. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então, me dê sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus o Senhor. E Jeú levou-o no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe, não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não faltem nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não vier será morto. Mas esse foi um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anuncie um dia de adoração em honra a Deus Baal. O aviso foi feito e Jeú mandou os mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que os sacerdotes encarregados dos mantos sagrados trouxessem os mantos e o entregassem aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí, ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem: matem todas as pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram o corpo para fora. Então entraram no santuário interior do templo, levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e no seu templo e fizeram esse templo virar uma privada que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel, mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer pecado e adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e Dan. O Senhor Deus disse a Jeú:
você fez com que os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroé, no rio Arnon do sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bassã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria. E o seu filho Paz do Senhor, Acais ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como Senhor rei Deus, de Israel. Querido amado Pai, muito obrigado por essa leitura de hoje e obrigado que o Espírito Santo falou em nossos corações e escreveu a Tua palavra em nossos corações e na nossa mente. Renova nossa mente para que possamos praticar aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração de fazer. Em nome de Jesus, amém.